Olá, meu nome é Natália Tilano Pemberti e neste vídeo eu vou apresentar o estudo de caso que desenvolvi sobre a otimização da cadeia logística e de produção do plátano em Palmira, Colômbia. O plátano é um cultivo e uma cultura essencial para centenas de famílias agricultoras na Colômbia. Em Palmira, a cadeia enfrenta desafios logísticos e operacionais que afetam a rentabilidade dos produtores. Na zona rural de Palmira, o transporte da produção é feito com mulas de carga, especialmente em áreas onde a infraestrutura varia e é limitada. Cada localidade tem um número máximo de mulas disponíveis por dia e o custo logístico varia conforme a distância. Este fator foi incorporado ao modelo como uma das principais restrições operacionais. O objetivo foi desenvolver um modelo matemático que ajude a tomar melhores decisões na distribuição e transformação do plátano, respeitando as capacidades de transporte, produção e demanda. O estudo adotou uma abordagem aplicada e quantitativa, com base em observações reais da cadeia produtiva de cerca de 100 propriedades em Palmira. A metodologia foi estruturada em 4 etapas. Primeiro, o levantamento de dados reais e coerentes com a literatura. Em seguida, a construção do modelo matemático, com definição de variáveis e formulação da função objetivo. O modelo foi desenvolvido com um método simplex, utilizando o Excel Solver, o que permitiu também realizar uma análise de sensibilidade. Essa análise revelou os gargalos mais críticos e indicou onde investir para melhorar o desempenho da cadeia. Antes de apresentar os resultados do modelo, é importante entender o cenário da produção e da logística envolvida. A produção diária de plátano é limitada a um número máximo de 40 toneladas e é coletada em 3 localidades distintas. Palmira, que fica mais próxima da zona urbana, Rouso, a uma distância média, e Candelária, que é a mais distante. A logística de transporte para uma zona urbana é feita por mulas de carga, um método tradicional que ainda é amplamente utilizado na região devido à geografia e às condições das vias. Cada localidade conta com um número máximo de mulas disponíveis para o transporte: 15 em Palmira, 8 em Rouso e 12 em Candelária. Além disso, cada mula tem uma capacidade máxima de carga de 1 tonelada por dia. O custo de transporte por quilômetro varia conforme a distância, sendo de 200 mil pesos colombianos para Palmira, 250 mil para Rouso e 300 mil para Candelária. Esse aumento no custo reflete os desafios logísticos maiores quanto maior a distância. Essas informações foram essenciais para estruturar nosso modelo matemático, pois permitiram considerar as limitações físicas do transporte e os custos envolvidos, garantindo que as decisões sobre a distribuição e produção estejam alinhadas com a realidade do sistema produtivo e logístico do plátano na região. Toda a produção transportada é destinada à cidade de Palmira, onde se encontram os 3 canais principais de comercialização do plátano: supermercados, indústria de chips e merenda escolar.
Como podemos ver na tabela, cada canal apresenta características distintas em termos de receita bruta por tonelada, custo de produção e lucro líquido. A indústria de chips é o canal mais lucrativo, com um lucro de 9 milhões de pesos colombianos por tonelada, seguida pela merenda escolar e, por último, os supermercados. Além disso, cada canal possui uma capacidade máxima de absorção diária: 15 toneladas para supermercados, 20 toneladas para a indústria de chips e 10 toneladas para a merenda escolar. Também há demandas mínimas contratuais que devem ser respeitadas. Por exemplo, a merenda escolar precisa receber pelo menos 5 toneladas por dia. Esses fatores foram incorporados ao nosso modelo matemático como restrições importantes, pois influenciam diretamente na alocação ideal da produção entre os canais, garantindo que as demandas sejam atendidas e os recursos sejam usados da forma mais lucrativa possível. As variáveis de decisão são o coração do modelo, pois representam as escolhas operacionais que podem ser feitas para otimizar a cadeia logística e produtiva do plátano. Primeiro, temos as variáveis que indicam a quantidade de plátano transportado de cada uma das 3 localidades: Palmira, Rosso e Candelária. Para cada uma dos 3 canais de comercialização, venda direta em supermercados, produção de chips e produção de farinha. Isso resulta em 9 variáveis de quantidade, uma para cada combinação, localidade e canal. Além disso, o modelo inclui 3 variáveis referentes ao modelo de mulas utilizadas diariamente em cada localidade para realizar esse transporte. É importante destacar que as variáveis de quantidade são contínuas e não podem ser negativas, ou seja, podem assumir valores fracionados desde que sejam zero ou positivos. Já as variáveis relacionadas às mulas devem ser inteiras, pois não faz sentido utilizar frações de uma mula. Dessa forma, a partir dessas variáveis, o modelo consegue determinar a melhor forma de alocar os recursos e maximizar o lucro líquido da operação. A função objetivo é a expressão matemática que orienta todas as decisões do modelo. Neste caso, o nosso objetivo é maximizar o lucro líquido diário da cadeia produtiva do plátano. Para isso, o modelo seleciona automaticamente as melhores quantidades de plátano a serem transportadas de cada localidade para cada canal de comercialização. E também decide quantas mulas devem ser usadas em cada localidade, sempre respeitando as restrições que veremos em seguida. A estrutura da função é simples. Ela soma todas as receitas líquidas geradas por tonelada de plátano em cada canal: supermercados, indústria de chips e merenda escolar, e subtrai os custos logísticos de transporte que variam conforme a localidade de origem das mulas. Por exemplo, cada tonelada enviada aos supermercados gera um lucro líquido de 2 milhões e 500 mil pesos. Já na indústria de chips, esse valor sobe para 9 milhões e na merenda escolar o lucro líquido é de 3 milhões e 500 mil por tonelada. Em contrapartida, cada mula usada gera um custo diário de 200 mil pesos em Palmira, 250 mil em Rosso e 300 mil em Candelária, devido às maiores distâncias. Todos esses valores são combinados na fórmula da função objetivo, que busca encontrar a melhor alocação possível para maximizar os ganhos e minimizar os custos da operação. Essa função é a base para que o modelo escolha as estratégias mais eficientes e lucrativas.
Agora que já conhecemos as variáveis e a função objetivo, é hora de entender as restrições do modelo, que são essenciais para garantir que as soluções sejam realistas, operacionais e viáveis dentro do contexto local. Essas restrições representam os limites físicos e logísticos da cadeia produtiva do plátano e foram divididas em diferentes categorias. Restrição número 1, capacidade máxima de produção diária. A primeira limitação imposta ao modelo diz respeito à produção total de plátano disponível por dia, que é no máximo 40 toneladas. Isso corresponde à produção diária estimada das 100 propriedades rurais incluídas no sistema. Ou seja, a soma de todas as quantidades de plátano transportadas das 3 localidades para os 3 canais não pode ultrapassar 40 toneladas por dia. Restrição número 2, capacidade máxima de transporte por localidade. Agora, entramos nas restrições de logística de transporte. Como vimos antes, o transporte é feito com mulas e cada mula pode carregar até 1 tonelada por dia. Cada localidade tem um número máximo de mulas disponíveis. Palmira pode usar até 15 mulas, Rouço até 8 mulas e Candelária até 12 mulas. O modelo precisa garantir que a quantidade de plátano transportada em cada localidade não ultrapasse o que essas mulas podem carregar. O modelo também considera as restrições de capacidade e demanda dos canais de destino, que são fundamentais para o funcionamento real da cadeia. A restrição número 3 trata da capacidade máxima de processamento em cada canal. Os supermercados conseguem receber no máximo de 15 toneladas de plátano fresco por dia. A indústria de chips pode processar até 20 toneladas por dia, e o programa de merenda escolar, que utiliza farinha de plátano, tem uma capacidade máxima de 10 toneladas diárias. Essas restrições garantem que não enviemos mais produto do que os canais são capazes de absorver ou processar diariamente. Continuando com a restrição número 4, assegura que os compromissos mínimos sejam cumpridos. Os supermercados exigem pelo menos 2 toneladas por dia. A indústria de chips, no mínimo 8 toneladas, e a merenda escolar, 5 toneladas diárias como parte de um contrato institucional. Essas demandas mínimas foram incluídas no modelo para garantir que a operação mantenha sua viabilidade comercial e institucional, respeitando os acordos estabelecidos com os compradores e parceiros. Para finalizar o conjunto de restrições do modelo, temos a restrição número 5, que trata do limite real de mulas disponíveis em cada localidade. Conforme vimos anteriormente, Palmira conta com no máximo 15 mulas, Rouço com 8 e Candelária com 12. Essas restrições impedem que o modelo ultrapasse a quantidade de mulas realmente disponíveis, respeitando os limites logísticos e garantindo que a solução seja factível na prática. O vídeo apresenta a solução ótima obtida pela resolução do modelo de programação linear para a cadeia logística e produtiva do plátano no município de Palmira. Podemos observar de forma detalhada as quantidades de plátano enviadas de cada localidade para cada canal de destino, o número de mulas utilizadas em cada região e o valor total da função objetivo, que apresenta o lucro líquido diário máximo alcançável sobre as condições do modelo. O valor obtido foi de 236 milhões e 100 mil pesos colombianos por dia. Esse é o melhor resultado econômico possível, considerando todas as restrições logísticas, operacionais e contratuais.
Toda a produção respeitou os limites de capacidade de transporte e de processamento definidos no modelo. A demanda mínima foi cumprida em todos os canais de venda. O modelo optou por não enviar plátano fresco nem em Palmira, nem de rosto, priorizando seu uso para a indústria de chips e merenda escolar, que oferecem lucros mais altos. As mulas disponíveis foram utilizadas ao máximo com um transporte total de 35 toneladas, respeitando o limite de 1 tonelada por mula por dia. Os resultados mostram que o modelo conseguiu alcançar alta eficiência logística e econômica, otimizando o uso dos recursos disponíveis e maximizando o retorno financeiro da cadeia. A análise de sensibilidade gerada pelo Solberg mostra quais restrições estão realmente limitando o lucro da cadeia do plátano. A capacidade de processamento da indústria de chips tem um preço sombra de 6.500.000 pesos, ou seja, cada tonelada extra permitiria aumentar o lucro nesse valor. E o número de mulas disponíveis em Palmira, Rosso e Candelária também é um gargalo. Seus preços sombra variam entre 2,7 e 2,8 milhões de pesos, indicando que expandir a frota traria retorno financeiro direto. A tabela representa a análise de sensibilidade detalhada das variáveis de decisão do modelo, como os dados essenciais como os coeficientes da função objetiva, os custos reduzidos e os intervalos de variação permitida para cada variável. A partir dessa análise, observamos que algumas variáveis não foram utilizadas na solução ótima, como XF1 e XF2, que representam o envio de plátano fresco desde Palmira e Rosso. Isso indica que essas rotas não são economicamente vantajosas no cenário atual, e seus custos reduzidos igual a zero mostram que pequenas mudanças nos preços ou nos custos não afetariam a solução ótima. As variáveis que foram ativamente utilizadas apresentam estabilidade nos coeficientes e ampla margem de variação, que reforça a robustez da solução frente às mudanças nos parâmetros econômicos. Por outro lado, foi identificada uma característica de degeneração na solução ótima. Isso acontece quando múltiplas restrições estão ativamente limitando o sistema, fazendo com que as variáveis básicas assumam um valor de zero, mesmo sendo possíveis. Mas é importante destacar que a degeneração não compromete a validade da solução. Apenas indica que o modelo está operando sobre condições altamente restritivas com pouca flexibilidade. Com base nos resultados obtidos, podemos afirmar que a otimização matemática é viável e eficaz mesmo em cadeias agrícolas com logística tradicional. O modelo de programação linear refletiu com fidelidade a realidade logística, produtiva e comercial da cadeia do plátano em Palmira, permitindo alcançar um lucro líquido máximo de 236 milhões de pesos por dia. O modelo priorizou os canais mais lucrativos, como a indústria de chips e a merenda escolar, e minimizou os custos logísticos e utilizou o 100% da frota de mulas disponíveis. Por fim, essa abordagem oferece evidência prática para apoiar o planejamento estratégico rural e para formular políticas públicas voltadas à logística, transformação agroindustrial e desenvolvimento territorial sustentável. Muito obrigada.